Muito bom dia! Que delícia! Terça-feira, começando com programas incríveis, devocional para refletir sobre a palavra de Deus. E você está aí na sua casa, não sei aonde você está, tá visitando alguém, está fora de casa, no trabalho, quem sabe, né? Às vezes cabe e dá para assistir um trabalho, às vezes não dá, né, gente? Mas bom dia para você que está aí do outro lado. Já tomou seu café? Tomou aquele cafezinho gostoso, reforçado, é importante. Está tomando? Vai tomar? Bom apetite. Obrigado por abrir a porta da sua casa, para a gente ter esse momento muito especial. E hoje nós vamos falar sobre a geração do amor próprio. O amor próprio, muita gente confunde como lidar com ele. Às vezes a psicologia já falou que tem que ter bastante. Um tempo atrás a psicologia falou que o excesso de amor próprio era prejudicial. Hoje a psicologia reforça muito. Não vou falar psicologia, vou falar as pessoas, a geração, tá todo mundo, não é só psicologia, gente, calma. Não estou batendo na psicologia. Mas todo mundo acha que é a falta de amor próprio, porque a minha autoestima está baixa, eu tenho que me valorizar, né? Que é o problema da nossa geração, que é a falta. E, biblicamente, a gente estuda isso, né? Não é nem demais, como um tempo atrás, anos atrás, se falava, né? Que o problema era amor em excesso. E, atualmente, o problema da nossa geração fala que é falta de amor próprio, né? Que eu tenho que me amar mais. E a gente vai falar sobre isso. Por quê, gente? Tem a questão de amar ao próximo como a si mesmo, também tem isso, né? E como que eu amo o próximo como a mim mesmo? Então a gente vai falar sobre esse equilíbrio aí, esse amor próprio nessa manhã. Antes eu quero ler para você um versículo que diz assim, e está lá em Romanos 12, de 9 a 10. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse versículo já é ótimo para a gente poder fazer uma reflexão aí de como que é o amor próprio ideal, né? E a gente sabe que não é a falta de amor próprio, né, gente? É a falta de compreender o amor de Deus na nossa vida. E eu quero saber de onde você está falando. Manda aqui um recado, manda um bom dia, fala de onde você está falando e tira suas dúvidas também, que hoje o nosso convidado é muito especial e nós vamos conversar com o pastor Jairo Malmegrim Cáceres. Jairo Cáceres é pastor da Igreja Batista Pedras Vivas de São Bernardo do Campo e vamos falar sobre amor próprio. Bom dia, pastor. Tá travado um pouquinho? Vamos esperar então que, enquanto isso, a gente vai lendo os comentários aqui de quem está aqui, enquanto o pastor entra, vamos ver se ele entra. Aqui, Rogério Valadares está com a gente. Bom dia, Rogério. A Rosângela. O ser humano é complicado. Jesus ensina, mas continua pecando. É exatamente isso, né? Uma das perguntas que a gente pode fazer é que será que a nossa autoestima aumentando, a gente vai aumentar também o cuidado, o amor com o próximo, né? E quanto mais eu me amar, mais eu vou amar o próximo, será que é assim? Vamos ver se o pastor já entrou, vamos ver, pastor já entrou? Então, tá bom. Então, enquanto isso, quero saber de onde você está falando. Fala aqui de onde você está falando, que daqui a pouco eu vou ler os comentários. Olha só, então vamos dar a dica do livro de hoje, para a gente já falar sobre isso. A dica do livro de hoje é Autoestima, do Jay Adams. Olha só, nesse livro, Jay Adams escreve a origem do movimento da autoestima. Gente, esse livro é muito bom, eu tenho os fundamentos por trás dessa posição e o modo de como pensamos, como esse pensamento se infiltrou na igreja. Vou repetir, olha só, ele descreve a origem do movimento da autoestima, e os fundamentos por trás dessa posição e o modo como esse pensamento entrou na igreja. Por incrível que pareça, gente, esse pensamento
entrou na igreja, de que uma baixa autoestima pode prejudicar o meu comportamento, pode prejudicar o meu emocional, né, os problemas da nossa geração, né? E o Jay Adams fala sobre disso também, fazendo uma avaliação desse movimento, né, da autoestima, que ela não possui base bíblica. Pasmem, esse negócio de autoestima não possui base bíblica. Mas calma, tem um programa muito legal aí na playlist daqui do canal, que fala sobre a autoimagem. Autoestima é diferente de autoimagem. É interessante. Que não possui base bíblica, né, trazendo luz aos perigos de tal movimento para a vida cristã. Então fica a dica de livro hoje aí, Autoestima, do Jay Adams. Fica aí a dica para você no tema de hoje, que é a geração do amor próprio. Reverendo Hernandes, quer passar uma mensagem para a gente? É isso? Vamos ver o que ele vai falar. Vamos lá. 10º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas. E agora, última palestra do segundo dia do Congresso com o nosso reverendo Hernandes Dias Lopes. E vamos conversar um pouco. Todos pregando em todos os lugares. Reverendo, boa noite. Né? E o que falar desse tema do Congresso desse ano? Boa noite, Tainá. Boa noite a todos. Eu acho que isto aqui é, de fato, a essência da grande comissão. Todo aquele que foi chamado é um enviado. A pregação da palavra de Deus não é apenas para uma elite espiritual, não é apenas para a liderança espiritual, mas é para todos aqueles que foram alcançados pela graça. Devemos ter a mesma atitude que Paulo teve. Eu sou devedor, eu estou pronto, eu não me envergonho, e mais, ai de mim se não pregar o evangelho. Então os alcançados são enviados, e essa é uma tarefa para todos. Muito bom, reverendo. 10º Congresso, e o senhor participou, né, de outros também. O que falar desse em especial, que nós estamos vivendo um ano ainda difícil de pandemia, né? E onde parte do público está sendo presencial e parte online. Esse período de pandemia mexeu com as estruturas, mexeu com a agenda, mexeu com o planejamento. As conferências, muitas delas tiveram que ser canceladas do ponto de vista presencial. A grande maioria apenas virtualmente. Graças a Deus agora nós estamos com essa questão mista, né, podendo ter parte presencial e outra parte virtualmente. Mas é muito importante ressaltar, Tainá, que os templos ficaram, ou em alguns lugares estão fechados, mas a igreja não. A igreja sempre esteve aberta, a igreja sempre esteve ativa, a igreja sempre esteve dinâmica. E a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é um exemplo disso. Uma igreja, como o pastor Arival costuma dizer, posto Ipiranga, aberta o tempo todo, servindo o tempo todo, planejando estratégias para alargar as suas fronteiras o tempo todo. E este congresso é um exemplo disso. Né? Mesmo em tempos tão difíceis, o povo de Deus veio, o povo de Deus está aqui, ouvindo, se equipando, buscando novas estratégias, para alcançar o maior número de pessoas. Eu estou muito feliz de poder participar deste 10º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas. Muito bom. Reverendo, nós estamos com o estande da Editora Hebron montada e nós temos vários livros, inclusive nós estamos também com a Bíblia de Pregação Expositiva do senhor, né? A gente sempre fala assim, do reverendo Hernandes Dias Lopes. É um material muito bonito, muito especial. E qual que a gente pode dizer para você, né, para quem ainda está nos assistindo, quem ainda não adquiriu, por que ele é tão especial, né? Como ele está completo? Muito obrigado, Tainá, pela oportunidade que me dá de esclarecer esse ponto. Porque às vezes as pessoas olham, mas não sabem exatamente o que tem essa Bíblia, qual é a particularidade ou a peculiaridade desta Bíblia. Nós temos muitas Bíblias de estudo de alta qualidade, porém esta tem um propósito específico. Ela traz um foco sobre pregação expositiva. Então você tem aqui 66 sermões completos,
um de cada livro da Bíblia, completos, na íntegra. Após esse sermão, então tem um esqueleto, um esboço desse sermão completo, para que a pessoa estude o sermão e possa levar para o púlpito, se ele for um pregador, o esboço daquela mensagem completa. Segundo, você tem 600 esboços de sermão, 600 esboços de sermão, que são verdadeiras sementes para preparo de um sermão. Terceiro, você tem várias notas homiléticas. E, finalmente, você tem vários artigos específicos, detalhados, sobre o que significa pregação expositiva. Ela é inédita no Brasil. Eu acho que até eu não conheço nem em língua portuguesa, no inglês, nenhuma obra focada em pregação expositiva. E a minha expectativa é que esse conteúdo aqui, e o que é importante é que os assuntos estão ligados aos textos, facilitando o estudo. Não é só para pregador, não é só para pastor, não é só para seminarista ou obreiro, é para o crente em geral. Então, se você ainda não adquiriu a sua Bíblia Pregação Expositiva, você pode fazer contato com a editora Hebron, e tenho certeza que a editora Hebron terá muita alegria em atender a todos vocês. E além da editora Hebron, também temos a LPC, que também dá para fazer o pedido, né? Nós temos esses dois caminhos, né? Essas duas. A Luz para o Caminho é uma agência missionária e eu tenho a alegria de ser o diretor executivo de Luz para o Caminho. E assim como a editora Hebron, nós também estamos disponibilizando esta Bíblia para você adquirir de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Nós podemos enviar para você. É só fazer contato conosco pela lpc.org.br e nós teremos muito prazer em atender também o seu pedido. Muito obrigada, reverendo. É uma honra, Tainá. Deus abençoe sua vida e Deus abençoe esse 10º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas. Que Deus abençoe a todos os participantes presenciais e os que estão acompanhando conosco virtualmente. Muito obrigada. Um grande abraço. Tainá Félix, no 10º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas. Muito bom, gente. Que congresso foi esse, né? E que explicação da Bíblia do reverendo Hernandes Dias Lopes. Nossa, é muito amor, é muito gostoso, né? Que bom que você pôde aí pegar a explicação dessa Bíblia tão importante e uma excelente dica de presente, né? Para você que quer presentear alguém, são uma preciosidade, uma verdadeira riqueza da Palavra de Deus. Enquanto isso, quero dar bom dia para você que está nos assistindo. Você sabia que tem 2 links aí? Tem um link que é 24 horas, que fica sempre rolando com toda a programação, e tem um outro link que entra ao vivo quando começa o programa. Então, tá aí o link descrito, você pode clicar lá, mas independente. A gente está de olho nos 2 e eu quero dar bom dia para Deise Fernandes, o Barto Mendes, a Márcia Rodrigues Pinheiros, que falou: bom dia, paz do Senhor Jesus, sou membro da IBBI Teresópolis, Rio de Janeiro, que Deus abençoe a todos. Amém, Márcia, que bênção, Teresópolis e Rio de Janeiro ligadinho com a gente. Daíse Fernandes, bom dia, Romanos 12, depois vou meditar, Daíse, obrigada. A Maria Regina também, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, o lugar gostoso, hein, Angra dos Reis. Josi Bellini, de São Paulo, o Barto Mendes, de São Paulo também, Bartolomeu, a Maria das Dores falou que Deus continue abençoando a sua obra, amém. O Gleitson Batista, bom dia, Bahia, delícia, Bahia. Nossa vida é comparada com uma obra de construção, estamos completamente em concerto, é verdade, todo dia, né? A graça do Senhor, ela se renova toda manhã. E lembra que tem alguma coisa que fala sempre comigo, que não adianta a gente andar ansioso por coisa alguma, né? Porque a graça do Senhor, ela é medida certa para aquele dia do que a gente precisa. Se a gente ficar ansioso mais do que a medida da graça, a gente só vai se estressar, só vai dar doença, só vai dar um monte de problema, que são os problemas da nossa geração, né? E não vai desfrutar da graça de Deus, vai ser um desperdício de vida e ainda da doença, né? O Afran, de São Paulo, Tatuapé, aqui pertinho, Fran, bom dia. Maria das Dores do Ceará, cidade de Itaitinga. Adriano Oliveira, a Helena, a Ilácia, o Eximar, a Terezinha. Gente, tem muita gente aqui, muito legal. A Terezinha,
Amo o pastor Hernandes, Deus abençoe sempre. O Jefferson falou, bom dia, sou da Igreja Batista de Jardim Laura, da SBC São Paulo. Barbearia Magnus fazendo presente, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco, né? Amém. Helena, Vitória, Espírito Santo. Gente, estou aproveitando enquanto o pastor não entra para ler aqui quem está aqui comigo. Vou conversar um pouco com vocês enquanto isso, porque todo dia, né, a gente fala que tem gente de todo lugar. Olha só, Caruaru, Pernambuco, Elisane, um beijo, Elisane. O Newton, qual o valor da Bíblia? Na Editora Hebron, muito fácil, editorebron.com.br, tá lá. Você consegue saber do valor da Bíblia, tá aparecendo na sua tela, editorebron.com.br. A Celsa, paz do Senhor Jesus, a de Pernambuco, a Celsa, a Ruth Sobrinho, Ruth, sempre com a gente aqui, coisa linda. A Marta, Itacoaquecetuba, a Odete, a Iraides, Goiânia, a Selma, de Sergipe, a Ma Silva, bom dia. Pastor Jair vai falar um pouquinho com a gente sobre a situação de Aparecida, enquanto a gente não entra para falar de amor próprio, tá bom? Situação de Aparecida, vamos ver como está a congregação lá? Pastor Jair vai falar para a gente. Todos nós estamos acompanhando a situação da cidade de Aparecida, no interior de São Paulo. Cerca de 70% da população enfrenta o desemprego. E a cidade hoje praticamente, conta com a colaboração, ajuda de outras cidades. E ao meu lado, o reverendo Jair Barros. E nós vamos conversar um pouquinho para saber, sobre a real situação hoje da cidade de Aparecida. Olá, reverendo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Nos conte um pouquinho como que está a situação hoje de Aparecida. Realmente, como as reportagens têm afirmado, a cidade de Aparecida tem sofrido bastante com a pandemia, porque é uma cidade turística, vive do turismo religioso, então existe uma feira muito grande, cerca de 3 mil comerciantes, todos ficaram paralisados muito tempo, e aqueles que não tinham suas reservas, então estão passando por dificuldades, e outros tiveram que vender vários bens para poder se manter nesse período. Fora os funcionários da rede hoteleira, que muitos ficaram desempregados, e não atinge só Aparecida, mas atinge também Potim, que é uma cidade vizinha, menor, e Roseira, que tem muitas pessoas que trabalham em Aparecida. Entendi, reverendo. Nós sabemos que os trabalhos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a ajuda, por intermédio da Junta Missionária de Pinheiros, tem sido constante, desde sempre. Mas como que está sendo agora, neste período, Como que estão os planos e projetos com essa parceria, reverendo? A Junta de Missões, a Junta Presbiteriana de Missões de Pinheiros, tem feito um trabalho excepcional, nos apoiando em tudo. Nesse período de pandemia, então, com a doação de muitas cestas básicas, e nós temos cadastrado várias famílias ali, e também o trabalho da congregação, com o apoio daqui, como no primeiro ano teve um avanço missionário, 2019, que nós estávamos lá, e nós temos vários projetos com crianças, com adolescentes, que estamos tentando, depois dessa abertura, colocar em prática. Alguns já são colocados em prática, a evangelização de crianças, de famílias. Temos, independente da pandemia, o ano passado e esse ano, nós temos trabalhado nessa evangelização e ação social com essas famílias. Muito bom, reverendo. E nós temos a campanha das cestas básicas, que já tem atendido não só a cidade de São Paulo, mas outros estados e até países. E recentemente também, com apoio à cidade, a situação atual, foi encaminhado algumas cestas básicas. Conta como foi essa doação, e como que foi esse trabalho de distribuição para as famílias. Esse trabalho de distribuição são muitas cestas básicas, centenas, e esse trabalho de distribuição tem sido feito todos os meses. Nós temos cadastrado famílias, ido até as casas delas,
Aqueles que podemos, que temos a oportunidade de evangelizar, nós evangelizamos. Nós colocamos o Evangelho de João em cada cesta para que eles também tenham acesso à palavra de Deus. E nós temos feito um projeto que daqui por diante nós queremos fazer mini avanços missionários nos sábados, nas entregas dessas cestas em vários setores, vários bairros. Também temos a colaboração da Igreja Batista da cidade, que tem também arrecadado cestas básicas e, juntamente conosco, temos mapeado a cidade. E outras igrejas também, que têm trabalho social, a gente tem se associado com elas. Muito bom, reverendo. Então, essas cestas básicas realmente têm feito a diferença para muitas famílias, né? Sim, sim. Nós visitamos famílias muito carentes, muito mesmo, famílias numerosas, em que a gente chega a dar mais de uma cesta básica. Pelo número de pessoas, sabemos que rapidamente eles consomem, e temos conhecido a realidade assim, ainda bem triste de algumas famílias ali, mas graças a Deus que tem chegado as cestas básicas para ajudá-las. Muito obrigada, reverendo. Obrigado a você, Deus abençoe. Continuem contribuindo com as cestas básicas, continue contribuindo com a Junta de Missões de Pinheiros. Muito bem. Você que está acompanhando essa reportagem, caso queira colaborar, é só você anotar os dados que aparecem na sua tela. Tainá Félix para IPP-TV. Olha que trabalho lindo de distribuir cestas, né? Em Aparecida, esse lugar que Deus tem agido tanto, né? Que bênção. Obrigada, Tainá. Obrigada, pastor. E vamos lá conversar com o pastor? Vamos ver se agora a gente consegue? Bom dia, pastor. Olá, como vai? Bom dia, finalmente, não é? Eba, é difícil, né? Quando dá luta espiritual, né? Pois é, tecnologia é assim, não é? Tem os imprevistos, né? A gente usa tanto e quando dá um probleminha é uma coisinha tão pequena que às vezes, né, impede. Mas estamos aí. Vamos falar, né? Amor próprio, pastor Jairo. Queria que a gente está falando dos problemas da nossa geração, né? E um dos problemas é o amor próprio. Anos atrás, todo mundo falava que era o excesso de amor próprio que era o problema. Hoje é a falta de amor próprio, né? Aí todo mundo fala que tem que se supervalorizar. Queria que o senhor falasse da importância da gente falar. O que todo mundo tem pregado sobre o amor próprio e a importância da gente falar sobre isso. Entendi. Você tem uma geração, e o número de selfies mostra isso, não é? Que é uma geração que gosta muito de se ver nas imagens, não é? E isso revela bastante do que anda no coração de muitos daqueles que estão fazendo essas postagens. Eu, quando ouço essa expressão amor próprio, não é? Eu tento voltar para onde nós temos segurança para pensar a respeito do tema. E o nosso alicerce, né, o nosso fundamento é a palavra de Deus. E eu não encontro na palavra de Deus nenhuma razão para eu usar sequer essa expressão. O mundo, 1 de João, capítulo 5, verso 19, diz que o mundo jaz no maligno. Então, existe esse controle, esse domínio sobre esse mundo que impõe os seus valores e, de certa maneira, muitos de nós, crentes em Cristo Jesus, aderimos a esse modelo idólatra, né, que existe na nossa cultura. Um desejo de beleza, né, um amar a si mesmo, um amor próprio que tem a ver com estética, não é? Muitas vezes realização, riqueza, ter seu nome reconhecido, enfim, nós temos andado por aí com esse discurso na nossa mente: você deve se amar, você deve se amar. E as Escrituras caminham numa direção exatamente oposta. Quando nós olhamos para Davi, em Atos 13:36, ele serviu a sua geração, nós temos que servir a nossa. E nós temos que servir a nossa geração corrigindo alguns desvios que estão sendo colocados, não é? Quando alguns e algumas moças e rapazes estão trabalhando para serem
para serem verdadeiros ídolos, ou estão desejando ser aquilo que Deus nunca desejou que eles fossem. Essa geração, como todos nós, você, eu e todos nós, temos os nossos desejos idólatras. E Ezequiel capítulo 14 diz: esses homens levantaram, versos de 1 até 6, ídolos no seu coração. Tropeço que eles têm diante de si, tropeço para a iniquidade que sempre tem diante de si. Então, nós temos uma geração, como sempre foi, e desde Gênesis 3 nós temos uma geração que deseja muito ser apreciada, amada, e deseja valorizar-se, e essa é uma geração, não é uma geração diferente. É uma geração em que pais treinaram seus filhos para serem atendidos, pais treinaram seus filhos para serem amados, não serem confrontados, e de certa maneira nós temos uma geração que exacerba aquilo que em todas as culturas, em todas as gerações sempre existiu. De modo muito particular, na nossa, que é a que vivemos, não é? Existe um aspecto bastante de muita ênfase naquilo que a Bíblia não enfatiza. Há uma outra beleza que a Bíblia enfatiza. Exatamente. E há um outro amor também. Exatamente. E pegando essa deixa aí que o senhor deu, a gente vai fazer uma série de programas aqui, pastor, na próxima quinzena aí, falando sobre a Bíblia fala. Já fica a dica para você que está nos assistindo, porque coisas que são faladas aí que nem sabe que a Bíblia fala, e também o que a Bíblia não fala, tipo isso, né? Agora, pastor, o senhor tocou num ponto muito importante, que é a realidade de que vários cristãos, e isso dói de ver, dói o coração, estão se adequando a essas falsas doutrinas. Isso seria talvez uma negação da Bíblia? Isso podia ser até negar a Bíblia, pastor? Pois é, você faz uma pergunta importante, porque a Bíblia nos ensina a amar. E nós temos 2 mandamentos, e eu tenho que cumprir esses 2 mandamentos. Mas antes de entrar nesses 2 mandamentos, eu quero pensar com você, Lígia, que nós temos aqui um texto em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 5, que o amor não busca o seu próprio interesse. E quando nós falamos em amar a nós mesmos, nós estamos contrariando, sim, as Escrituras. E de acordo com Paulo, isso é um erro, um desvio do padrão de Deus para o homem. Jesus, na verdade, ensinou exatamente o contrário em Lucas capítulo 9, verso 23 e verso 24. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, não ame-se, não desenvolva amor próprio ou amor por si mesmo. Negar a si mesmo é necessário caminhar e amar o Senhor de tal maneira que o meu amor por Ele seja o amor que eu deveria cultivar, e não o amor próprio por mim mesmo de alguma maneira. Na verdade, você tem aí alguns proponentes de algumas posições que dizem que eu tenho que ter algumas camadas preenchidas anteriormente para eu poder chegar no ponto de me amar, mas Jesus não diz isso, e as Escrituras não dizem isso. Quando nós olhamos para um texto que não tem nada a ver exatamente com o que nós estamos falando aqui, em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 8, ele está dizendo que nós podemos viver com bem pouco, e é isso que a palavra de Deus está ensinando naquele texto. Nós podemos viver com bem pouco, é isso que diz a Bíblia: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Eu posso viver contente com bem pouco. Eu não preciso ter uma série de camadas preenchidas antes da minha vida para que eu possa chegar num ponto de ficar satisfeito. Filipenses 4:11 e depois verso 12. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu estou feliz, eu estou contente. Eu tenho contentamento no meu coração em toda e qualquer situação, com muito, com pouco. Eu não preciso me amar desejando o melhor ambiente, a melhor casa, a melhor viagem, a melhor condição, a melhor situação, enfim. O texto que nós estamos considerando, o tema que nós estamos considerando,
Ele olha para as Escrituras e nós vemos, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, não é, minha irmã? Uma coleção de homens que sofreram tremendamente, que a Bíblia chama no verso 36 a 38, homens dos quais o mundo não era digno. Nossa, é lindo isso. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que eles sofreram e eles estavam contentes, ansiavam o céu, eles amavam o Senhor, amavam o céu. Então, quando nós ouvimos essa expressão de que irmãos estão se adequando, como você colocou, sim, eu concordaria com a sua pergunta, afirmando, existe uma violação de princípios, sim. Em Lucas 10:42, só para concluir a minha resposta, quando Jesus está com Marta e Maria, ele responde a uma colocação, a uma pergunta feita por Marta, e ele diz, Marta, muito pouco é necessário, e Maria escolheu a melhor opção, o melhor pedaço, a melhor coisa que ela podia fazer, sentar aos meus pés e me ouvir. Então, nós podemos viver uma vida bem contente, sem necessariamente e de maneira nenhuma buscar essa adequação àquilo que é proposto secularmente, de que eu preciso me valorizar para que eu viva uma vida realizada, contente, satisfeita com Deus. E eu diria que muito mais contente do que quando a gente busca essas coisas, né? Porque aí Pois Deus é. agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, né? Olha que coisa linda, gente. Quando a E gente esse texto fala de desejo de justiça, né, Tainá? Um desejo de fazer aquilo que Deus de fato nos coloca para fazer. O desejo do nosso coração deveria ser esse que está ali no livro de Provérbios. Exatamente, oh beleza que há nisso, né, pastor? E pastor, tem uma coisa interessante, que esse versículo, amai o próximo como a ti mesmo, confunde muito, né? Muita gente usa, muito confunde. O que significa exatamente esse versículo? Pois é, esse é um texto preferido daqueles que gostam de se desviar das escrituras, da correta interpretação delas. E muitos estão fazendo isso de uma maneira nociva para a igreja, aplicando isso de uma forma nociva para o corpo de Cristo e trazendo muito engano e dor para vários irmãos. Olha só o que diz o texto que você mencionou. Eu vou pegar um deles, um dos evangelhos. Mateus capítulo 22, tem ali escrito assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, note bem essa palavrinha importante aqui, o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois, e ele só está mencionando dois, dependem toda a lei e os profetas. O que ele está dizendo é que não existem 3 mandamentos aqui. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a mim mesmo. Existem 2. Eu devo amar a Deus e devo amar o próximo. E é só isso que eu deveria fazer. E o que eu deveria fazer é amar aos outros com a mesma intensidade do cuidado que eu já tenho comigo mesmo. Porém, muitos proponentes e de vários grupos e cores denominacionais diferentes e tendências e inclinações, eles têm ensinado que para você amar o próximo, você precisa primeiro amar a si mesmo. Essa não é a ênfase nem mesmo no original aqui. O mandamento é: ame o próximo. De que maneira? Como a si mesmo. Já tenho um certo cuidado, eu já tenho um amor que eu dispenso por mim mesmo de muitas maneiras. Eu já tenho um certo zelo pela minha própria vida. Eu deveria amar outros da mesma maneira como eu já faço isso, e faço isso de modo muitas vezes até exagerado. Em Jeremias 17:9 nós temos um texto que diz: enganoso é o coração desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E esse é um dos enganos do nosso coração. Note só, amar tem a ver com dar, não com receber, não com eu buscar a mim mesmo o meu maior bem.
Em Atos capítulo 20, verso 35, você tem um texto muito especial, onde está escrito ali assim, você diz ali assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. É mister que socorro os necessitados, e você estava falando de cestas pouco antes de eu entrar, mais bem-aventurado é dar do que receber. E nós estamos trabalhando com uma cultura que visa a si mesmo, e nesse sentido, eles usam esse texto de Mateus 22 para dizer, ou para tentar corromper ali a melhor interpretação de que eu preciso amar a mim mesmo para aprender a amar o próximo. Eu não preciso. Eu preciso, só tem 2 mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. Como eu amo a Deus? Eu amo a Deus intensamente. Como eu amo o próximo? É semelhante a este o segundo mandamento. Da mesma maneira eu vou fazer isso aí. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Amor tem a ver com dar, não tem a ver com receber. E eu não posso pensar na hipótese de alguém alimentar o desejo de ser amado. Nós já fomos em Cristo, todos aqueles que creram na obra de Cristo na cruz, completa da sua morte e ressurreição, já foram completamente amados. Um texto muito especial que é um chute na canela daqueles que defendem essa posição de que eu preciso me amar primeiro para amar depois o outro, está em Efésios capítulo 5, verso 25, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. É isso que o texto está dizendo ali, mas ele complementa um pouco mais à frente, verso 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, percebe? Não é eu amo primeiro e amo depois, eu amo a minha esposa e então isso significa o cuidado que eu tenho para com ela é o mesmo cuidado que eu tenho para comigo. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, quando se quer colocar mais um mandamento aí como um pressuposto para que se cumpra o segundo mandamento, é um erro hermenêutico grave, mas que ele tem sido praticado com alguma insistência. Se você me permitir, por favor. Existe um livro, e eu quero colocar aqui da nossa editora, Autoestima, está aqui, não é? Está aqui, Autoestima, uma perspectiva bíblica, escrito pelo falecido, então, Dr. J. Adams, recente, e ele faz uma boa colocação acerca disso. E ele explica quem foram os principais proponentes do pensamento da autoestima, do valor próprio, da autorrealização. Embora seja um livro bem fino, é um livro bastante útil para trazer luz para uma questão tão importante. E tantos, não é, minha irmã, estão sendo enganados hoje. Estão sendo chamados a olhar para si, olhe para si, realize-se, quando na verdade o Senhor está dizendo, ame a Deus, ame ao próximo, ame intensamente, de todo o coração. O segundo semelhante aí, semelhante como? Intensamente, de todo o coração, ame o próximo como a ti mesmo. E esse livro é um ótimo instrumento, né, pastor, para quem está em casa, adquire e pode também fazer uma autoavaliação, porque mudando, alinhando o coração, várias coisas da vida começam a mudar. A gente começa a ver a mão de Deus agindo na nossa vida, porque Deus quer que nós nos restauremos, nos alinhemos com Ele, com a vontade do coração dEle, né? Então é uma bela dica, a gente até falou desse livro antes, para quem está em casa poder avaliar aí, porque essa questão tem pegado e tem distanciado muitas pessoas daquilo que Deus tem, né? Não que vai deixar de se cumprir jamais alguma coisa que Deus tem, mas às vezes a gente demora o processo, afasta, tem a nossa parte, a nossa responsabilidade. Então, como nós falamos ontem também aqui com o Alan Porto, alinhar o coração com a vontade de Deus transforma a nossa vida. Então fica aí uma dica preciosa de livro para quem está em casa. Eu posso fazer mais uma colocação? Por favor. No século XX, lá no comecinho, alguns proponentes chegaram a fazer a absurda afirmação de que a ausência do valor próprio é o maior pecado de todos os pecados que existem. Então, você tem proponentes escritos, e eu tenho aqui na minha biblioteca,
a literatura de alguns indivíduos que escreveram isso, já morreram, já os livros não são publicados mais, Uau! mas essas afirmações estão escritas, documentadas, para nossa tristeza, não é? Para nossa tristeza. Olha, quem sabe a gente não faz um programa sobre isso um dia, pastor? Eu estou olhando sobre a biblioteca e eu vou te falar que biblioteca, olha, mexe comigo. É uma riqueza, né? Quem sabe a gente não faz um programa um dia sobre isso, né? Quem sabe? Vai ser uma alegria. Se eu puder contribuir, faria com prazer. Vamos falar sobre isso depois, com certeza. Que honra. E, pastor, isso é uma coisa que o senhor estava falando aí, lembrei aqui que uma pessoa que tem essa questão de se supervalorizar também, ela não percebe, é uma falta, é uma sensação. O que ela tem? Ela acha que é falta de amor próprio, mas ela não reconhece o amor de Deus, somando com a superproteção do seu ego. Às vezes quer se proteger, né? E acaba não desfrutando, não conhecendo o amor de Deus, né? E acaba que até ela vê Deus como alguém que está ali para servi-la, né? Isso é muito triste, né, pastor? E assim, só que a todo tempo a gente é bombardeados, como a gente já falou no começo, por essas ideias. A gente tem ouvido que a gente tem que se supervalorizar, que você pode, você consegue. E como sobreviver? Essa que é a pergunta. Como que a gente pode sobreviver para mortificar o meu ego? Lembrando, gente, que uma semente, para ela brotar, para a gente viver as coisas que Deus tem pra gente, ela precisa morrer, né? Tipo, ela precisa morrer primeiro. Então, como que faz, pastor, pra gente sobreviver a essas filosofias e mortificar o nosso ego? Eu estava falando com 2 irmãos na igreja domingo e eu estava dizendo para eles que nós queremos o céu, mas não queremos morrer, né? E para uma semente frutificar, ela precisa morrer. Bom, eu vou começar aqui por um texto que eu acho muito básico para isso aí. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Né? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa. Daqui a pouco, né? Daqui a pouco estaremos com o Senhor, bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Bom, e qual é ela? Ela está bem descrita nas Escrituras, e você tem diversos autores em todos os 66 livros fazendo advertências bastante sérias de que nós deveríamos perseguir a justiça de Deus. Pedro diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Eu deveria abrir mão desse desejo de viver como eu vivia. Eu deveria e devo, isso é a justiça de Deus, isso é perseguir a justiça de Deus, amar o Senhor de tal maneira e perseguir a justiça dele, que eu não quero mais me amoldar àquilo que o mundo me obriga a ser amoldado. Então, os valores precisam ser questionados e nós precisamos, minha irmã, ter uma atitude crítica com relação àquilo que ouvimos. Crítica fundamentada nas Escrituras. Aquilo que eu estou ouvindo está de acordo com o que eu estou lendo na palavra de Deus. Nós temos que escolher, como Paulo ensina aos Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15, nós somos chamados, ele morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si, não vivam mais para se amar, não vivam mais para fazer o que querem, mas vivam para aquele por quem ele morreu e ressuscitou. Eu sou chamado a uma nova vida com o nosso Senhor. E eu não me amoldo, e como eu fujo disso, e para todos que estão nos ouvindo, eu deveria lembrar do nosso modelo. Nosso modelo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu deveria lembrar de como ele viveu os seus dias aqui na terra. Nós estamos pregando, meu filho e eu estamos pregando o livro de João, e o livro de João tem sido uma bênção para nós. E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João capítulo 8, verso 29. João 6, 38. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
E então nós temos que pensar qual é o nosso propósito aqui. Enquanto nós andamos, o nosso propósito é ser bem-sucedido na vida, no ministério, é ter um casamento perfeito, enfim. O nosso propósito, de acordo com Romanos capítulo 8, verso 29, é que nós sejamos semelhantes a Cristo. E aqueles a quem Ele escolheu também os predestinou para serem conformes à imagem de Cristo. Agora, quando eu coloco isso, não é, mana? A barra sobe. O propósito não é ser melhor, o propósito é ser como Jesus. E eu vou morrer nunca sendo. Isso. Mas é o alvo. Eu vou morrer perseguindo esse alvo. E é isso que eu quero, e é isso que eu quero perseguir. E é isso que eu diria, como não contaminar. Eu diria que eu deveria não amar essa vida, eu deveria deixar essa vida, amar menos a vida, amar mais o Senhor. E é isso que ele coloca em João capítulo 12, verso 25 também. Quem odeia a sua vida, preservará para a vida eterna. Ou seja, quem ama menos a sua vida aqui, vive mais a vida em Cristo, ele tem a certeza de que ele está a caminho da semelhança com aquele que morreu por ele na cruz. Esse deveria ser o nosso alvo. A minha mente precisa estar cheia dos pensamentos dele. Eu preciso pensar aquilo que a palavra de Deus ensina que eu deveria pensar, alimentar o meu coração dia após dia com a palavra de Deus. Respondendo a sua pergunta, é dessa maneira que eu me precavenho, que eu fico livre, né? Eu me preparo para não ser contaminado por esse verme horroroso que está corroendo muitas vidas, deixando muitas pessoas infelizes, né? Infelizes com sua vida, realização, com seus recursos, com sua casa, com seu peso, com sua aparência, com sua forma, com sua família, enfim. E esse é um caminho. Eu encheria a minha mente com um aspecto: não ame o mundo, ame a Cristo, persiga Cristo. O alvo é ser parecido com Cristo. Nessa situação ou com isso que eu estou ouvindo, o que Jesus pensaria se estivesse no meu lugar? O que ele desejaria? O que ele faria? E esse seria a maneira de me precaver, se eu posso, pelo menos resumidamente aqui, pensar dessa maneira. Fenomenal. A graça de Deus sendo derramada e a gente ficando insatisfeito. Ô, desperdício de vida, né, pastor? E o senhor me fez lembrar um devocional que eu li ontem, muito interessante, que fala que nós automaticamente, o corpo, o pecado, ele tende a pensar coisas negativas que nós não precisamos fazer força, elas vêm automáticas, coisas negativas no nosso pensamento, no nosso coração. A gente precisa fazer força e todo momento colocar trazer à memória aquilo que traz esperança, trazer à memória. Então há um movimento de força. O reino de Deus é tomado por esforço, há esforço para tudo, né? Então a gente tem que se esforçar, tem que buscar em estar pensando as coisas de Deus, ser parecido com Cristo. Tem um livro super conhecido, O que Jesus faria no seu lugar. Esse livro, só o título desse livro me fez pensar em muitas escolhas da minha vida. Que a gente faz 7.000 escolhas por dia, a ciência comprova, né? E Jesus não errou nenhuma, né, pastor? E aí a gente fala, caramba, como que eu faço para acertar? E às vezes a gente pensa que uma escolha é só uma escolha grande, não é, né? Mas olha só, tá muito bom esse programa, muita gente gostando aqui. E pastor, tem uma coisa que tem a ver com isso que a gente estava falando, que é sobre como perceber, porque às vezes nós somos egoístas, às vezes não, nós somos egoístas todos, porque outro dia a gente fez um programa sobre egoísmo, e o que é? Todos somos egoístas. Por quê? Quando a gente faz a nossa vontade e não faz a vontade de Deus, a gente está pensando na gente. Então, se todo mundo é pecador, todo mundo é egoísta. Pronto. Só que muitas pessoas não reconhecem isso, né, pastor? Eu vou falar que quando eu fiz esse programa, eu reconheci o egoísmo que havia em mim. A gente fala que a gente prega pra gente primeiro, né? Então, mas é o seguinte, quando eu não percebo que eu sou egoísta, ou como que eu faço para perceber como que eu sou egoísta, mesmo quando o meu discurso é bíblico? Estou cheia da palavra de Deus na minha boca, mas meu coração está egoísta. Como que eu percebo isso, pastor? Pois é, nós temos um texto no Novo Testamento que diz que alguns têm zelo, mas não têm entendimento, né? A gente precisa fazer as duas coisas. Essa palavra egoísmo aparece uma única vez no Novo Testamento, no livro de Timóteo, Paulo escrevendo a segunda carta a Timóteo,
capítulo 3, verso 2, os homens serão egoístas. Essa é uma palavra grega, philautos, alguém que ama a si mesmo. Então nós temos só nela uma definição de amor, de egoísmo, desculpe. Egoísmo é o exato oposto de amar outro. Egoísmo é o desejo de satisfazer os seus próprios intentos e satisfazer os seus próprios desejos. É a intenção, é o propósito de satisfazer os seus próprios desejos. Ele visa a satisfação pessoal. Você tem em Tiago, capítulo 3, quem é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendo em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria lá do alto é primeiramente pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial. Nós temos a sabedoria de Deus para nos orientar a sermos aquele ou aquela que Cristo quer que nós sejamos, para nos parecermos com Ele. Em todo tempo, o egoísmo visa, de alguma forma, obter alguma coisa. Então, a maneira como eu poderia responder sua pergunta seria: se o egoísmo é o oposto do amor, e eu não sei se o grande público aqui conhece, nós temos um pequeno livreto que ele... Deixa eu colocar aqui na frente da câmera. Isso, Egoísmo, escrito por um autor presbiteriano também, Lu Priolo. Egoísmo, do amor a si mesmo ao amor ao próximo. É um livro pequenininho, um livreto, mas que ele é rico em conteúdo e muito confrontador. E ele vai apontar de que todas as vezes em que eu busco satisfazer os meus próprios interesses e desejos, eu estou comunicando de alguma forma o oposto do amor que é desejado por Deus, é colocado por Deus, impregnado por Deus em nós. É derramado, diz Romanos 5, Deus derramou o amor dele em nosso coração. E quando eu quero ser satisfeito, e isso está na base de muitos problemas pessoais, quando eu quero ter minha vontade feita, eu estou dizendo, eu sou alguém egoísta, que ama a si mesmo, que me amo a mim mesmo. Essa pessoa ama a si mesma, philautos. Ele ama a si, amor a si. É isso que essa palavra significa no grego. E nós temos aí alguém amando a si mesmo, buscando satisfazer todos os seus desejos. Muito das confusões que acontecem numa casa, muitas das tensões que ocorrem numa casa, os conflitos, minha irmã, e para aqueles que estão nos assistindo, eles começam exatamente aqui. Eu tenho um desejo, eu não abro mão dele, eu quero ser satisfeito, satisfeita, e então eu busco essa satisfação. Eu não quero buscar o maior bem de outra pessoa, eu não quero amar outra pessoa de uma maneira como Cristo me amou intensamente. Eu quero ser satisfeito. Então ele começa com um desejo, esse desejo, à medida em que o tempo passa, ele se transforma numa exigência. E o egoísmo, então, tem aí a sua ausência de sabedoria, uma sabedoria humana, animal, demoníaca, e ele vai insistindo nisso, não é pacífica, não é cheio de justiça, ela não é tratável, ela não é indulgente. O egoísmo, ele é algo que pode estar na base de muitos dos nossos conflitos. E aqui fica uma aplicação muito boa dessa palavra para nós. Talvez o telespectador que está aqui, o nosso ouvinte, né, quem está nos ouvindo e assistindo, pudesse pensar, nos últimos conflitos nos quais eu estive envolvido, quais eram os aspectos básicos desse conflito? Em que exatamente consistia a razão do conflito? Há algum desejo meu que eu insisti que deveria prevalecer? Eu argumentei de uma maneira intensa para que eu fosse satisfeito, e você vai perceber que, especialmente no casamento para os casados, né, isso é muito comum.
grande parte dos conflitos ele pode ser resolvido quando uma pessoa que quer ser satisfeita reconhece que ele não precisa ser satisfeita, não precisa ter o seu desejo satisfeito, e certamente esse pode ser um bom caminho. Os conflitos no lar e as escolhas do pacificador, de Ken Sande, é um excelente livro para trazer luz para essa questão, e lança luz, ele aplica isso que nós estamos falando aqui, e já nós vamos parar, não é? Ele estica essa conversa aqui, ele deixa essa conversa bem longa, e vai ser muito elucidador para aquele que está buscando lidar com muitos dos conflitos. Minha palavrinha final aqui nesse momentozinho aqui. Quando você entrar num próximo conflito, pergunte o que nesse conflito eu estou contribuindo sendo egoísta, o que eu quero ser satisfeito, o que me faz desejar algo que mantém a chama acesa desse mundo. Fenomenal. E dentro disso, rapidamente, pastor, fiquei com uma dúvida pessoal aqui, que ontem eu assisti uma live de uma igreja muito querida, mas que tinha uma psicóloga falando sobre a importância da comunicação, né? E como muitas vezes um desconforto demonstra uma necessidade. Quando a gente está incomodado, demonstra uma necessidade que nós temos, que precisa ser comunicada para um bom entendimento. Vamos supor o casal, né? Às vezes o cara está sentado no sofá, escutando uma música, a mulher chega em casa carregando as compras, precisa de ajuda, ele não percebe, mas ele também teve um dia pesado e estava ali no momento relaxando, porque precisava relaxar. Enfim, só um exemplo assim, mas duas necessidades. Ele necessitava relaxar e ela necessitava de ajuda. Como não confundir, pastor, a necessidade de comunicação com egoísmo? Se puder abreviar mais ou menos porque foi uma dúvida pessoal. Entendi. Muito do que nós chamamos de necessidade, na verdade, é desejo, não é? Tá. Existe uma confusão grande com essas duas palavrinhas. Então, quando eu estou conversando com alguns maridos, esposas, ou qualquer pessoa, ou mesmo nós aqui em casa, Ivanice e eu, temos muitas vezes as nossas tensões e precisamos lidar com elas, eu ouço a palavra, e não aqui na minha casa propriamente, não mais, eu tenho necessidade dele, né? Uhum. Eu tenho necessidade de ser apreciado, eu tenho necessidade que você me ajude, eu tenho necessidade que você me diga. Na verdade, muito pouco é necessário, como nós já falamos aqui respondendo a primeira pergunta. Muito pouco é necessário. O que na verdade nós estamos dizendo é que nós desejamos algumas coisas, e alguns desejos são legítimos. E devem ser comunicados. Alguns desejos são legítimos. Eu posso desejar silêncio para trabalhar. Eu estou no meu escritório agora aqui, fechado, estou num ambiente fechado, eu estou em silêncio, eu quero silêncio para trabalhar, eu não consigo trabalhar ouvindo música, não é? Então, se eu tiver música no meu ambiente, eu vou desejar não tê-la. É um desejo legítimo. Eu posso desejar comprar alguma coisa que eu preciso para minha casa, é um desejo legítimo. Mas muitas vezes nós não sabemos sequer comunicar desejo. Bom, nós não sabemos distinguir desejo de necessidade e muitas vezes não sabemos comunicar os desejos. Então, eu quero dar uma sugestão aqui. Uma sugestão seria, diante de uma situação que exige algum tipo de correção de rota, de rumo, ao invés de chegar lá e dizer, você é isso, você é aquilo, você nunca me ajuda, você não faz aquilo outro, para ficar no exemplo que você está dando, você está acomodado aí no sofá, eu estou aqui trabalhando. Marta fez um pouco disso com Maria, não é? E Jesus chamou um pouco da atenção dela. Mas o que eu diria é sentar, e quando nós temos essa situação presente, eu diria, meu bem, posso compartilhar com você como eu percebo, ou como eu reconheço, ou como eu entendo, ou como eu interpreto o que eu estou vendo. Você me permite? Ah, que legal. Então, nós colocamos diante do nosso cônjuge ou da pessoa, alguém foi rude, duro, e eu preciso muitas vezes advertir essa pessoa, e mesmo assim eu preciso amá-la. E eu posso dizer para ela, você me permite compartilhar com você como eu entendi? Note só o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que ele está errado. Eu estou dizendo, você me permite compartilhar como eu interpreto? Ainda assim, eu estou dizendo que pode haver um erro em mim. Então, quando eu estou colocando essa situação, eu estou dizendo, posso compartilhar com você meu coração,
minha interpretação. E a pessoa pode dizer, você está errado, ou errada. Ou pode dizer, poxa, eu não sabia. Eu nem imaginei que você interpretava isso dessa forma. Isso é muito comum, pelo menos aqui nos relacionamentos que eu tenho. E então ele lida com desejo legítimo, ele distingue bem o que é necessidade. Nós precisamos de pouca coisa, ar, comida, eu preciso de óculos, eu tenho um problema cardiológico, eu preciso de remédio, nós precisamos de roupa, não é? Eu preciso do amor de Jesus. Bom, a lista vai esgotando. E nós não temos mais tantas necessidades assim. Talvez a gente acrescente aí 2 ou 3 e não mais. Então eu posso dizer que o restante tudo vai ser desejo. E são desejos bons às vezes que eu posso ter, que eu preciso saber comunicá-los. A minha sugestão é, use a expressão, posso compartilhar com você como eu entendo, posso compartilhar com você minha impressão, e ouça da pessoa o que ela tem para dizer, e então você pode colocar legitimamente o seu desejo. Que resposta que falou ao meu coração. Espero que quem esteja assistindo também marquei, guardei a dica e vou usar, pastor. Que bênção de Deus. Eu quero já agradecer ao Senhor por esse programa. Por isso que teve uma lutinha no começo, né? Acho que nada é por acaso. Foi tão bom, pastor, tão bom conversar com o senhor nessa manhã. Prazer enorme em conhecê-lo. E eu já conhecia, né, assim, mas não tinha conversado ainda. Que privilégio. Quero agradecer em nome do Manhã IPP, da IPP TV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ter pessoas como você que edificam o nosso caminho é bênção de Deus. Quero te agradecer muito e pedir para o senhor deixar uma mensagem final para quem está ouvindo ou vai ouvir futuramente. Muito obrigado, viu? Privilégio que eu não esperava ser convidado para participar desse programa. Muitas vezes eu dou as minhas pinceladas aqui com os tempos que eu tenho. É uma alegria enorme, que Deus abençoe muito você, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a TV, o seu programa, e quem nos ouve, que Deus use os seus convidados para edificar a Igreja brasileira. Mas eu diria que se eu posso dar uma palavra de encorajamento, eu quero dar uma palavra de encorajamento aos pais. Ou aos noivos que vão casar e serão pais, não é? Ou aos jovens casais que não têm filhos. Leiam Deuteronômio capítulo 6, verso 4 a 9. Ali está escrito: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e você vai falar delas aos seus filhos. Comunique à próxima geração aquilo que Deus imprimiu no seu coração. Essa é a melhor maneira de influenciar uma geração. E nós não podemos ser enganados pelo mundo. Eu diria que você tem um livro santo na sua frente. Ele é verdade, verdadeiro. Ele restaura a alma. É verdade. Ele dá alegria e sabedoria aos simples. Salmo 78 diz a mesma coisa. Um texto lindíssimo de Provérbios, capítulo 4. Salomão diz: quando eu era jovem, tenro, ouvindo o meu pai, é como se ele fosse filho único, ele está ouvindo a lição do seu pai. Pais, comuniquem para a geração futura aquilo que o Senhor tem ensinado na palavra dele. Filhos, não sejam escravos desse mundo, sejam críticos com relação ao que vocês ouvem e sejam de alguma maneira um modelo do que Cristo foi para a geração de vocês, para que vocês contaminem positivamente, de modo santo, glorioso, uma geração que jaz no maligno. Que Deus abençoe ricamente você, minha irmã querida. Que Deus te abençoe, o programa, a TV, os nossos ouvintes. Que Deus abençoe. Amém, amém. Muito obrigada, pastor. E até a próxima. Depois a gente conversa sobre aquela outra ideia do programa. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Gente, que programa incrível. Quero dar 2 avisos rápidos, porque a gente já passou um pouquinho do tempo aqui, mas estava tão bom o papo, se deixar eu fico, né? Hoje à tarde tem culto Mulher Esperança. É isso aí, para você assistir. Se quiser assistir, 2h30, 14h30, hoje, com Sadi Ferreira, falando sobre o tema Mulheres Cristãs em Babel, fé
esperança, expectativa também. Você pode assistir presencialmente também. É isso mesmo. Então fica ligadinho, hoje 2h30 também vai ser transmitido Culto Mulher Esperança com o tema Mulheres Cristãs Babel. Também hoje à noite tem o missionário, você é um missionário, com o reverendo Mariano, com o convidado especial Rafael Oliveira, nosso querido pastor que está indo para a Espanha, e com o tema Europa, um chamado. Olha, quem sabe esse programa não vai falar o seu coração. Convido você a assistir hoje ao vivo, às 20 horas, o programa Você é um Missionário. E o último recado que eu não posso deixar você sem. Vamos lá, que eu vou falar para o último recado. Eu quero apresentar para você algo que realmente pode transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente, né, gente? Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável, né? Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho de você ou no próprio site. Nossa dica aqui do Manhã IPP, para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil. É isso aí, gente. Para finalizar, quem está de aniversário hoje? Vamos ver quem está de aniversário hoje. Parabéns para Antonella Altino, o Felipe Mesquita, pai do João, marido da Ruth, querida. Jamir Júnior também está de aniversário. A Maria Lemes, a Maria Luísa de Oliveira, o Mozart Gudin e o Wilson de Oliveira. Feliz aniversário, que Deus abençoe muito esse ano. Comemore, agradeço o Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele fará pelo dia de hoje. Passou um pouquinho, quero agradecer muito a sua companhia e dizer que amanhã eu estou de volta falando de mais um dos problemas da nossa geração. E lembrando que tem a campanha de 1 milhão de inscritos e falta você para participar. Ajuda a gente aí, gente, para manter esse canal no ar. A gente inscreve tanto canal por aí, então se inscreve aí no canal, né, para a gente conseguir chegar a 1 milhão de inscritos e poder abençoar essa igreja missionária. A gente vai abençoar mais missionários, tá bom? Eu conto com a sua inscrição e diz aí para seus amigos se inscrever também, tá bom? Beijo grande e até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.